Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, eu peço a todos para poderem se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o vídeo e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Amigos, várias notícias aí. Ontem, na parte da noite, foi bastante agitado. A gente vai falar aqui sobre o Yaya Touré. A gente vai colocar a nossa opinião acerca disso. Mas a gente não pode se esquecer que ainda faltam 7 meses para esse pesadelo acabar. Não podemos esquecer que existe um Vasco que passa necessidade e que respira por aparelhos. A gente precisa continuar a fiscalizar o nosso clube, independente de qualquer coisa que vier ou não acontecer em 2021. E ontem aconteceram algumas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiramente, o Bruno César, segundo o Globo Esporte, renovou o contrato por mais 2 anos. Isto é o símbolo da mediocridade dessa gestão do Alexandre Campelo. Esse assunto ele não pode passar batido. Não pode. O Vasco ofereceu um contrato de 2 anos. O Bruno César, que ganhava 300 mil, vai ganhar 200 mil reais. O Vasco vai poder parcelar a dívida que tem com o Bruno César em parcelas mais prorrogadas, uma vez que o atleta fechou 2 anos de contrato com o Vasco. E pasmem os senhores, 4 milhões de reais, esta é a dívida que o Vasco da Gama tem com o Bruno César, segundo a matéria. Então a situação do Vasco é muito grave. Eu não sei como que uma diretoria irresponsável fica devendo 4 milhões de reais ao Bruno César. Com relação ao Thales Magno, ontem o conceituado jornal espanhol O AS fez uma matéria falando que o Sevilha realmente estaria interessado no atleta. Todavia, gigantes europeus aí acenaram com uma proposta de 30 milhões de euros. Uma coisa tem que ficar explicada para o torcedor do Vasco também. Antes de falar em vender o Thales Magno, a gente precisa saber para onde foram 15% do direito federativo do Thales Magno. Se o Thales Magno for vendido por 30 milhões, o Vasco não vai receber 30 milhões. É 85% deste valor. Fora os impostos. Então tem que ser explicado direitinho para o torcedor do Vasco. Antes de vender o Thales Magno, a gente precisa saber o que fizeram com parte do lucro desta venda, que é do Vasco da Gama. Em qual bolso que foi parar? Com relação ao Ricardo Graça, o empresário do Ricardo Graça vai se reunir com a diretoria do Vasco da Gama. O Ricardo Graça, que no próximo mês já poderia assinar um contrato, ou melhor, um pré-contrato com outra equipe, e o Ricardo Graça tende a renovar com o Vasco da Gama. Agora, o assunto mais abordado ontem, apesar disso tudo, foi a possível vinda do Yaya Touré. O Vasco fechou com o Yaya Touré, né?
Ontem o Cordela e também o Levenciano fizeram uma live, o qual mencionaram que hoje haveria o anúncio do atleta. Atleta que jogou na Bélgica, que ganhou Champions, que é africano, né? Que foi sondado por um clube daqui do Rio de Janeiro, é o Yaya Touré. Com relação à idade do Yaya Touré, desde que venha para jogar bola, não tem preconceito nenhum. Tem um histórico muito bom, não apresentou lesões assim graves durante a sua carreira. Preconceito bobo, ridículo com relação à idade. E uma contratação do porte do Yaya Touré vai alavancar o marketing do Vasco da Gama. Com certeza um marketing que está morto, que precisa ressurgir. Vai alavancar aí o sócio torcedor do Vasco da Gama e isto é muito importante, sem dúvida nenhuma. Então eu vejo com bons olhos esta contratação, mas não vou me esquecer aqui de forma alguma dos problemas que o Vasco da Gama tem hoje, pois esta contratação será para ser em 2021. Lembrando, o contrato não é com o Vasco, é com o Levenciano. Caso o Levenciano vença, é hipotético, deixar isso bem claro aqui para o torcedor do Vasco. A realidade é essa que a gente vive hoje. Que faltando 7 meses aí, Campelo pode destruir o Vasco. E a guerra política começou. Ontem o departamento jurídico do Vasco da Gama mencionou que vai processar aí, vai ingressar com uma notificação em face do Cordela por usar a imagem do clube de forma indevida pelo fato dele estar fabricando um vinho aí fazendo alusão à marca Vasco da Gama. Qual é a opinião de vocês? Então, começou uma guerra aí nos bastidores, dificilmente o Vasco da Gama vai se pacificar, mas vamos ficar na torcida aí, galera, tá bom? Abraço a todos e Vasco neles. Valeu!